E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Walter, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje estamos dando continuidade aos nossos vídeos sobre Microsoft Excel, respondendo a seguinte pergunta: como arrastar fórmulas? É uma dúvida bastante recorrente entre alunos, entre usuários desse software que se deparam com a seguinte situação: criei uma fórmula, criei uma função, vou fazer o arraste, seja vertical ou horizontal. Quando eu faço esse arraste, a função não funciona, porque ela perde a referência. Quando você clica numa célula, fica aquela caixinha vermelha, roxa, verde, azul, e essa caixinha se move. Fica então a referência perdida. Tem como travar, impedir que a referência se mova diante do arraste? Tem sim, com certeza. Vamos dar uma olhada então na conceituação, como que funciona primeiramente. Beleza? Vamos lá. Então, para que a gente consiga fazer este bloqueio, este travamento ou a fixação, nós vamos utilizar um sinal em específico, que é o cifrão. O cifrão vai entrar em dois momentos aí dentro da tua fórmula. Se eu colocar o cifrão antes da letra, dê uma olhada ali, suponhamos que eu estivesse trabalhando com a célula C3. Se eu coloco o cifrão antes da letra, significa que eu estou travando a coluna. Se eu coloco, então, o cifrão antes do número, significa que eu estou travando a linha. Quando eu faço o arraste da minha fórmula, da minha função na vertical, eu tenho a atualização das linhas. Então, eu estou na célula C3. Se eu arrastasse, viraria C4, C5, C6, C7, C8 e assim sucessivamente. Mas eu desejo que fique fixa lá na linha 3. Então eu vou colocar o cifrão antes do 3. Mas vou fazer o arraste aí na horizontal. Na horizontal eu tenho o que? As colunas C, D, E, F. Se eu estivesse utilizando então a referência C3 dentro de uma fórmula e eu fizesse o arraste, o C viraria D, E, F, G. E se eu não quiser que isso aconteça, eu vou colocar um cifrão atrás da letra C. Então, ainda assim existem algumas dificuldades, porque realmente, seja na sala de aula, na minha experiência, os alunos têm um pouquinho de dificuldade para aprender sobre essa fixação. Então não se preocupe, isso você pega com o tempo. Mesmo eu, depois de anos trabalhando com Excel, às vezes surgem essas dúvidas, então não fique preocupado. Tem alguma tecla de atalho do teclado que faz com que esse sinal apareça automaticamente? Tem a tecla sim, tecla F4. Quando eu pressiono F4, aparece o cifrão tanto antes da letra quanto antes do número. Se eu pressionar mais uma vez, fica então o cifrão só atrás do número e depois só atrás da letra e depois ele zera. Beleza? Tem algum exemplo para a gente entender um pouquinho melhor, de maneira mais clara? Tem sim, com certeza. Vamos dar uma olhada. Então, aqui nesse exemplo, nós estamos imaginando que uma empresa que tem estes funcionários com estes salários gostaria de dar um reajuste ou em função de uma convenção coletiva, quer descobrir quantos reais de ajuste cada um destes funcionários vai receber. Como que nós faríamos para descobrir o valor do reajuste? Esse é simples, eu vou vir aqui então na célula C4. Como que eu faço para descobrir quanto que é 10% do salário do Silvio, que é 1.877? Vou pressionar igual, vou clicar no salário do Silvio, vezes o reajuste. Vou pressionar Enter. Então o Silvio vai receber um reajuste de R$ 187,70. Legal, vou arrastar a fórmula, vamos ver o que vai acontecer. Então cliquei na célula, não tem a fórmula, venho aqui no cantinho, no quadradinho verde e puxo até lá embaixo. Olha, e já não funcionou. Por que que não funcionou? Vamos analisar. Na primeira, deu certo. B4 vezes E4. O que aconteceu na segunda, que foi onde parou de funcionar? Aqui no reajuste do salário da Giovana. Clico duas vezes. Ficou B5 vezes E5. Então aqui a caixinha vermelha não poderia ter descido. Olha, se eu passar o mouse bem na bordinha aqui da caixinha vermelha, eu consigo clicar e levar ela lá para cima de volta. Olha, o E5 dentro da minha fórmula está virando E4 novamente. Eu gostaria que ficasse assim. Só que quando eu arrastei, ficou assim. Percebe? No arraste vertical, eu tenho
a oscilação da referência da linha. O E4 virou o E5, ou o 4 acabou virando 5. E mais para baixo, o que aconteceu lá na última do Flávio? No reajuste dele. B11 vezes E11. Novamente, o E11 deveria ter ficado lá em E4. Aí eu vou fazer a inserção, então, do sinal de fixação, antes da referência que está sofrendo a oscilação que eu não quero que aconteça. Então eu vou começar aqui pelo próprio Silvio. Vou clicar duas vezes. Como é o E4 que ali para baixo virou E5, E6, E7, e é a linha que está sendo atualizada, eu vou colocar um cifrão neste ponto. Pronto, resolvi o meu problema. Vou pressionar Enter, vou clicar aqui no reajuste e vou trazer até aqui embaixo. Resolvido. Vou clicar duas vezes aqui no salário do Flávio, só para ter certeza se funcionou. Vejam só, B11 vezes E4. Então o Excel entendeu, colocando o cifrão, que o 4 não pode ter sido atualizado ou não poderia ser atualizado diante do arraste aí, da fórmula. Parece bem simples. Na hora que você vai fazer, se encontra um pouquinho de dificuldade, mas com o treino, sempre treinando bastante, logo você se acostuma. Algumas pessoas, por desconhecerem ou por resistirem à utilização dessa função, acabam fazendo um monte de gambiarra. Copiam o 10% até aqui embaixo e depois pintam de branco para ocultar. E fica 10% sendo repetido e você não enxerga. Funciona, claro que funciona, mas fica aquela gambiarrona, fica mal feito. Se você tem o recurso, você pode utilizar. Tem mais algum exemplo? Tem sim, com certeza. Vamos então para o exercício 2. Neste caso, nós temos o mesmo cenário, os colaboradores e os seus salários. Agora a empresa quer simular um cenário como se estes salários fossem reajustados sobre 10, sobre 15 e sobre 20%. Como que eu posso fazer então? O desafio é fazer uma só vez a fórmula e poder arrastar tanto para baixo quanto para o lado. Fazendo uma só vez, só trabalhando com o cifrão que vai fixar a referência, que vai travar a fórmula. Então eu vou repetir a mesma operação que eu vi aqui no exercício 1. Vamos lá. O salário do Silvio é igual ao 1.877 vezes o 10% aqui em cima. Encontrei 187,70. Sem travar nada, eu vou arrastar para ver o que acontece. Então vou puxar até aqui embaixo. Ó, já deu. Foi lá para casa dos... Olha só o tamanho dos números que deram. Então tá errado. Porque se eu vier aqui no último, a referência que era para ter ficado em D3, a caixinha vermelha paradinha aqui em cima, acabou descendo até D10. Então eu vou travar já aqui na primeira, do Silvio. Vou colocar então um cifrão antes da referência da linha, impedindo que o 3 vire 4, 5, 6 até 11. Joia, vou arrastar novamente e consertei. Agora tá perfeito. Vou deixar novamente a coluna aqui com 13 pixels para ficar bem arrumadinho. E posso arrastar para o lado essa fórmula? Aí que está a grande dúvida. Posso puxar para o lado? Vejam só o que vai acontecer. Vou selecionar todo o intervalo que contém as minhas fórmulas e vou arrastar elas para o lado. Opa! Alguma coisa aconteceu, não deu certo. Mas aqui, ó, do Silvio calculou, do Matias calculou, do Flávio calculou. O que aconteceu aqui no 15%? Por que o Silvio não calculou? Olha lá. Então, o que era B4, a caixinha azul, veio para o lado. Ó. O B virou C. Então, quando eu fiz o arraste, aí na horizontal eu tive a oscilação ou a atualização da referência da coluna. Então, eu tenho que impedir que o B vire C e lá no 20% com certeza vai ter virado D. Então, eu volto aqui na célula do salário do 10% do Silvio e já faço a correção neste momento. Clico duas vezes. Antes do B, que foi o B que virou C e D, vou colocar um cifrão também. Vou pressionar Enter. Vou arrastar para baixo para que as demais células aqui nessa coluna peguem essa atualização. Com esta seleção, vou puxar aqui para o lado. Será que deu certo? Vamos consultar aqui o reajuste de 20% para a Rebeca.
Olha lá, certinho. B8, que é o salário da Rebeca, vezes F3, que é o reajuste de 20%. Então é assim que você vai trabalhar com esses fixadores. Sempre lembrando, se eu coloco o cifrão antes da letra, eu estou travando a coluna, e se eu coloco ele antes do número, estarei travando a linha. Teoricamente não tem segredo, mas na hora que você está montando a tua planilha, surgem as dúvidas. O que eu percebo da dificuldade dos alunos em sala de aula? E o que eu recomendo segundo a minha experiência? Se você ainda ficou com dúvidas ou na hora vai dar um branco, faça esse teste. Deixe tudo desbloqueado e faça um arraste para ver o que é que acontece. Veja quais caixinhas estão se movendo e que não deveriam de se mover e faça a inserção então deste sinal de fixação. Beleza? Se você tiver dúvida, se você faz de uma maneira diferente, tiver alguma objeção, deixa teu comentário aqui no canal que eu respondo assim que possível. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.